diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Meu nome é Raul Vitorino, estou com meu irmão Felipe Righetti. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento. Shalom, Felipe. Shalom, shalom a todos. Muito importante o primeiro mandamento? Eu acho que essa é uma discussão principal, porque o primeiro mandamento, se você for olhar da lista dos chamados 10 mandamentos, que em hebraico não são mandamentos, são 10 palavras, certo? Em hebraico você vai ter algo que você não encontra na católica. A reformada, né, a protestante, deu uma... resgatou um pouquinho, mas ainda assim deu uma bagunçadinha. Por quê? Olha só, a primeira palavra das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos, é Eu sou Adonai, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, olha só, eu sou que te tirou você da casa da escravidão. Então, eu sou o teu Elohim. Entendeu? Entendi. Então, quando eu estabeleço que eu sou o teu Elohim, se você quiser que o Elohim, esse Elohim que tirou esse povo da terra da escravidão, da casa da escravidão, que ele seja o teu Elohim, você tem que fazer parte desse povo. Uma das coisas que eu mais gosto um dos detalhes que eu mais gosto desse mandamento é que ele fala, ele identifica quem ele é. Aham. Bendito seja o seu nome, né? Amém. E isso é importantíssimo, porque tinha muitos deuses, certo? Sim. E cada deus, aquele servo de cada deus... Deuses falsos que não existem, Exato. mas que eram considerados deuses. Perfeito. Não, eu sou esse aqui, o verdadeiro, o único, que te tirou da terra do Egito. O Deus dos seus pais, Isso. em outros momentos, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac o e Deus Jacó. que fez aquilo, que fez isso. A referência é essa, É um Deus deste vivo. povo. Exato. deste povo. E uma das maiores diferenças e maiores é que é um Deus verdadeiro, certo? Sim, Não um Deus mentiroso. sim. Ele é verdadeiro porque ele tem uma relação. Ele, antes dele começar a criar essa relação com o povo, depois desse tempo todo que o povo ficou na terra do Egito, ele fez sinais para falar, olha, isso aqui não é mero acaso. Não foi sem querer, não foi uma questão de natureza. A natureza mexeu com os mares. Não, 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 não. São coisas impossíveis, como granizo cair com fogo do céu, né? Ou como a escuridão ser palpável, ou como todos os animais estarem com uma praga, mas os animais deles, do povo, não. Então, essa diferença ele mostrou ali que eu faço distinção. Ele faz isso, ele fala isso depois que eles saem da terra, né? O nosso povo saiu da terra. Ele fala assim, ele fala que nenhum cão vai latir, né? Basicamente, trocando em miúdos, para que todos saibam que eu faço distinção entre Israel e o Egito. E olha só que interessante, a gente aprende muitas vezes que o Criador ele não faz distinção de pessoas. Realmente, ele não faz distinção de pessoas. Ele faz distinção de valores, distinção de atitudes. Se você vive conforme os mandamentos, você é deste povo. Mas se você não quiser... Porque onde a gente vê esse texto? A gente vê esse texto, o primeiro gentil que foi convertido. Quem foi? Você lembra quem foi? Quem foi? Cornélio. Ele foi o primeiro gentil que aparece convertido lá em Atos 10, 11. Aparece toda a história da visão de Pedro no telhado, que todo mundo usa essa visão para comer porquinho, mas a visão está cumprindo com Oséias 2. Este, já, se você for ver, né, apareceu uma vez um centurião pedindo, se vocês lembrarem, pedindo por um milagre que o servo dele fosse curado. E aí falavam assim, os servos de Jesus falavam assim, ele é digno disso, porque ele tem ajudado o povo e construiu até uma sinagoga pra gente, olha só. Ele é digno, Jesus é digno de curar o servo dele, desse centurião, porque construiu uma sinagoga, não foi uma igreja não, foi uma sinagoga.
e o servo foi curado. E veja, a semelhança. Quando você vai lá em Atos 10 e 11, quando fala sobre ele, quando havia um centurião e tal, ele era justo. O que é justo? Justo é aquele que cumpre os mandamentos. Justo, Quais mandamentos? juntos, os mandamentos da Torá, né, chamado de lei. Justo, a palavra em hebraico é tzadik. Tzadik é aquele que está no caminho. Quem não está no caminho é o pecador. Quem está no caminho é o justo, tá? As palavras são essas, significam isso. E ele era justo, temente a Elohim, temente a Deus, tem escrito lá. O que é temente a Deus? Como que ele podia ser temente a Deus? Aqui Deus. Não, Deus de Israel. uma coisa importante existe um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e para servi-lo ele deixou regras. Sim. E só existe a possibilidade de ser temente a ele se você seguir essas regras. Foi assim que começa. Porque se não tem lei, não tem nada, ué. Mas não é assim que começa. Você acabou de... A pergunta que você fez para mim é sobre os 10 mandamentos. O primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é mandamento. Ele estabelece: eu sou este. Eu sou Adonai, teu Elohei, que tirou da terra de Egito, da casa da escravidão. Beleza? Então, eu sou esse. Pum, eu estabeleci quem eu sou. A partir daqui, é isso aqui que você vai seguir. Porque se você não seguir, eu não sou este para você. Porque o que que é? O que que é um Deus? Deus é aquele que você serve, é aquele que você obedece, inquestionável. Não é isso? Sim. Se você questiona, então você está acima dele. Você não pode questionar. Você pode questionar um vaso, pode questionar o oleiro. Se o oleiro faz um vaso para determinada função, esse tem que cumprir com a função dele. Senão, joga fora. Exato. Não é mesmo? Então, ele estabelece: eu sou Adonai, teu Elohei, que tirou a terra do Egito, da casa da escravidão. Certo? Sim. Agora é isso aqui, ó. Aí ele vem com as palavras: não terá o teu Elohim diante de mim, não fará imagem, escultura, e aí por Esse diante. ponto de não questionar é importante por quê? Porque você atrela qualquer valor ou qualquer juízo ao Criador e ao que ele fez, você está julgando o Criador. Se a lei dele é uma lei má, a lei é má, a mal é o Criador. A lei é perversa, perversa é o Criador que fez essa lei. A lei foi abolida, então o Criador errou. Ele fez algo que ele se arrependeu. Isso. Né? A lei é valores, a lei é um conjunto de regras, mandamentos, instruções positivas, negativas. É um manual para que aquele que teme esse Criador, que é o Criador do céu e da terra, tem que seguir, sem questionar. Eu já escutei muitas vezes assim: não, ele deu a lei para o homem perceber que sem ele, né, sem o Messias, não era possível. Esse é sadismo. Esse é um Deus sádico. Não, eu te dou uma lei que você não consegue cumprir. Isso é certo? Para você ver que você não consegue sem mim. Aí depois que você vê, o que eu faço? Eu tiro a lei. Não, pior, que eu vou te dar algo que você não vai conseguir servir. Ou seja, eu não sei a medida, aí você começa a fazer juízo dele. É sádico. É sádico. Peraí, por que ele deu algo que eu não vou conseguir? Sadismo. Não pode. De jeito nenhum. E não tem aquela palavra que fala não vai dar nada que você não consegue carregar? É tudo na medida correta? Sim. Ela não está distante para você dizer quem vai subir aos céus. Né? Quem vai trazer, quem vai revelar isso para você, quem vai te explicar isso, não é tão distante assim. A gente consegue por nós mesmos. Então, para servir esse Deus, para fazer dele Deus, tem que cumprir lei. Sem dúvida. Senão ele não é Deus. Senão você é Deus. Sim. Porque se você não cumpriu a lei dele, é porque você achou uma outra melhor. Você achou um outro parâmetro de vida. Ou acharam para você. Ou acharam para você. Esse que achou para você é seu Deus. Um homem. E o problema é que tem muitas pessoas que falam dessa forma. Não estamos mais no tempo da lei. Ué, não estamos mais no tempo de Elohim, que é que fez essa lei? Exatamente. Não, agora nós estamos no tempo de uma tal de graça aí que isso não é vídeo para isso. Essa graça é muito boa. Essa graça é engraçada, né? Essa graça é engraçada, porque a graça, ela já desde o princípio, não é mesmo? Se a gente conhece que, olha só, se a gente conhece e entende que ele fez o Messias antes de todas as coisas e por ele fez todas as coisas, e o Messias é a salvação, ele já é a graça. A graça já está manifestada. Que já está desde Abraão, que já está desde Adão, porque foi exato. dito para Adão assim: você certamente morrerá. Ele comeu e foi morrer só com 1000 anos, quase 1000 anos.
claro, tem a interpretação que um dia é 1000 anos. Você pode usar a palavra yom de dia, né, para um certo período de tempo, né, para uma era, ou para 1000 anos, ou para um dia. Tem essa interpretação. Mas, de fato, ele não comeu e morreu. Ele teve tempo de fazer, o tempo de se arrepender, de fazer a tchuvá dele, né? Ele teve o tempo de fazer, de viver de forma que ele produzisse fruto de arrependimento. Muito bom. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que merece reverência, merece todo o seu temor e não pode ser questionado. Siga os mandamentos, os estatutos, os juízos. Sirva ao Deus que tirou o nosso povo da terra do Egito. Não siga outros deuses. E se você, de alguma forma, está cumprindo ou mandamento de homens, que vai contra esses mandamentos, ou está fazendo juízo desses mandamentos, você está sendo servo do inimigo de nossas almas. Porque se você literalmente está sendo ferramenta do anticristo, Sim. do antitorá, certo? Sim. A palavra anti significa o inverso, né? Então, se você é anti alguma coisa, você é inverso às leis dele. Você rejeita. Sim. Aquele de dura cerviz, né? A palavra do cerviz é nuca, né? Não vira para trás. Quer dizer, não se arrepende. A pessoa segue pelo aquele caminho do engano e não se arrepende, não olha para trás. Como é que faz para ter a marca do Criador? A marca do Criador, a gente... Eu estou falando isso porque se existe a marca do anticristo, Tem a a marca da antimarca. besta, tem a antimarca. Na verdade existe a marca, e a marca da besta é a antimarca, né? É uma marca que vai contra... Onde a gente aprende a marca do Criador? A gente não tem que procurar a antimarca, né? A gente tem que procurar a marca. Qual é a marca que a gente quer? A marca de Deus. Sim. A gente vai aprender sobre a marca de Deus quando a gente lê logo depois das 10 palavras. Lá em Deuteronômio 6, as 10 palavras aparecem em Êxodo também, né? Mas lá no final da Torá, né, do chamado Pentateuco, você vai ler em Deuteronômio 6, você vai ler lá que essas palavras que hoje eu te ordeno, você vai passar para os seus filhos, ensinar aos seus filhos de forma muito... Ao caminhar, ao se deitar. Ao caminhar, ao se deitar, ao se levantar, quer dizer... A sentar na mesa, né? 24 horas por dia você vai, né, ensinar aos seus filhos. Como é que você vai ensinar aos seus filhos? Você vai ensinar aos seus filhos através dos seus atos, através das suas palavras, através dos seus pensamentos. As nossas palavras botam para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Essas palavras têm que estar no seu coração. O texto está dizendo dessa forma. Não com essas palavras, claro, eu estou interpretando para ficar mais fácil. Mas ele diz assim, e isso será a marca para você na sua mão e na sua testa. A mesma coisa quando ele fala sobre as festas. As festas que ninguém está preocupado, né? Desde a Igreja Católica, ninguém se preocupa com as festas bíblicas. Não, isso é coisa de judeu, é o que dizem. Infelizmente, a Igreja Protestante reformou muitas coisas, teve o seu papel, mas a gente precisa continuar com essa reforma. A Igreja Protestante não resgatou as festas. Tirou as festas católicas, que os 10 mandamentos... Substituiu as coisas, né? Não parece outros deuses? Sim, parece, exatamente. Quando você estabelece novos mandamentos, porque a Igreja Católica, falando de mandamentos, a Igreja Católica substituiu os mandamentos, trocou sábado por domingo, colocou castidade, que nunca esteve nos 10 mandamentos, colocou festas, e as festas são as festas E trocou o Shabat católicas. ainda, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso, trocou o Shabat. Colocou festas, as festas bíblicas também são Shabatot, são Shabás, né? São sábados, são descansos. Colocou domingo. Aí a igreja a igreja protestante resgatou, embora tenha tirado a primeira parte, da primeira palavra, que não é um mandamento, né? Eu sou Adonai, teu Elohim, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, tirou e colocou todo o restante. Legal. Colocou, mas não colocou o sábado, o quarto mandamento. Colocou, mas não pratica. O pior, na verdade, é o seguinte. Eu vou tirar todos esses mandamentos, agora estamos no tempo da graça, não precisamos mais disso aí. Aham. E peraí. Eles consertaram, porém, não segue. E pior, da mesma forma que aprendeu com a mãe, fala que agora estamos no tempo da graça. Sim. E aí o Deus, que é o assunto do primeiro mandamento, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus que, da forma como eles veem a lei, é um Deus sádico, um Deus confuso, um Deus que muda as coisas. Muda. Né? Embora a gente aprenda na Torá, no Pentateuco, em todo o Antigo Testamento, a gente aprende que a lei é eterna. Quem lê Salmo 119 vai aprender isso.
a lei eterna. Sua justiça é uma justiça eterna, tua Torá é a verdade. É a verdade. E é uma verdade que é para sempre. A verdade, ela não vira mentira. E se a Quem é verdade... que chama a verdade de mentira, se não o anticristo? Exatamente. Né? Quem que é o pai da mentira? Pois então. Aí vem aquela grande palavra que está lá e sempre tem um mandamento que você não pode acrescentar e nem tirar nada. Nem tirar. Deuteronômio 12 na Bíblia cristã e 13 na Bíblia judaica, né? Não, ao 13 e contrário. 1. É o contrário. Não, Perfeito. desculpa, é 12, Não, desculpa, isso mesmo. 13 e 1 na judaica, 12 o último verso Na Bíblia cristã. cristã. Em todo caso, não adicione, não tire nada da Torá. Mas quando você fala Apocalipse que... fala a mesma coisa. Exatamente. Mas quando você faz isso, quando você faz juízo, quando você coloca algo que não está lá, quando você começa a fazer doutrinas que vai contra, você não está sendo um Deus? Sim, você está estabelecendo o padrão. Exatamente. Quando você estabelece um padrão, você cria um Deus. Mas eu não terminei a questão das festas. Por favor. Está falando que a católica tirou as festas. E as festas são os sábados também. Existe o sábado semanal, existem as sete festas, que são os tempos marcados, que a Bíblia manda todo mundo seguir. Aqueles que têm o Criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como seu Deus. Então, quando eles fazem isso, eles estão tirando de você a possibilidade de seguir aquele Deus. Porque, como é que você ama o próximo? Bom, amar o próximo a gente tem mais ou menos uma noção, né? Não vou fazer o que te agrada, não te agrada. Como é que você ama Deus? É que o ponto, na verdade, é perfeito. Tem que amar o próximo para ti mesmo. Mas, se não existe lei, o Criador do céu e da terra, bendito seja Ele, não estabeleceu como fazer isso. Então, Se você for inventar algo, quem está inventando é da sua própria cabeça. sua cabeça. E aí vem aquela lei, que também existe uma lei que você não pode confiar em você, não confiar, aí tem no seu coração, que aí é lá em Jeremias, e no homem, e nos seus olhos também. Então, se você não tem esse padrão natural, obviamente, você vai ter um padrão de como você ama o próximo. Tudo bem. A gente entende isso. Inclusive, todo mundo acha que é Jesus que mandou amar o próximo, né? Que isso era Não, tá em Levítico 19 já, né? Só que se você não tem um lastro na verdade, do que é amar como o se próximo, fosse algo novo. Como se fosse algo novo. Que é algo que ele já tinha feito lá atrás, desde sempre, né? Isso. Inclusive ele fala, né? Quando pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, quer dizer, o mandamento já está lá. Ele só diz que ele é o principal, ele é a base de todos os outros. Os outros não deixaram de existir. Ele é a base de todos os outros. É como dizer assim para você. Qual é o melhor estado do Brasil? O maior estado do Brasil é Sergipe, tô brincando. Mas o fato, se você estabelece o maior, o mais populoso, né? Qual é o estado? Você estabelece esse, os outros não deixam de existir. Você entende isso? Sim. Então, você pode dizer assim, vamos usar o exemplo qual que é o que tem maior concentração de empresas e economia, mais importante para a economia, São Paulo. Não significa que os outros não existam, mas que aquele lá é o mais importante do ponto de vista financeiro. Então, do ponto de vista da Torá, de relação com o Criador, os dois principais mandamentos são aqueles. Todo o restante são, como diz Hillel, são comentários. Né? Então, Bendito seja sua memória. Bendito seja sua memória. É como você vai desenrolar aquilo ali. Você pega e fala, amar o próximo como a si mesmo. Tá bom. Agora, vamos desenrolar isso. Vamos falar sobre isso. Como que ama o próximo como a si mesmo? É claro que a gente tem um bom senso de falar assim, não matar. Tá nos 10 mandamentos. Não roubar. Tá lá nos 10 mandamentos. A gente consegue isso. Só que se a gente se limitar só a isso, a gente está fazendo muito melhor do que a própria lei do nosso país. E um problema maior também é que, dependendo da região que você está, isso vai mudar totalmente de figura. Não, matar e não roubar é geral. Entendeu? Lembra aquela parte, por exemplo, tem um lugar no Oriente que quando o marido morria, pegava a mulher e jogava no fogo. Nossa, não conheço isso não. Existe isso? E aí, como que você faz? É a forma deles amar o próximo? Poxa, não é? Eu prefiro a Torá. Não é? Porque já está tudo bonitinho. A viúva está garantida no dízimo. Não é mesmo? E com certeza. Não é para o seu pastor. Mas é isso. Mas só fechando, então, você não sabe, você tem uma noção de como amar o Criador. Agora, quando você diz assim, amar a Deus, poxa, mas eu não me comunico com Ele, eu não tenho essa relação tão próxima com Ele como eu tenho com você. Eu sei o que te agrada.
Certo? Você vai me dizer se eu estiver fazendo alguma coisa que não te Esse agrada. é o ponto. Eu vou te dizer, ou vice-versa. Existe uma linha direta aqui, né? Que a gente... Para saber né? como agradar o Criador, tá E agora? escrito. Tá escrito. Aí que tá. Aí você tira as festas. Você já começa a tirar as festas. Que são os tempos marcados. Marcados com quem? Para quem? E a essência de cada festa. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso Num vídeo sobre festas. em um vídeo sobre festas. Sobre o primeiro mandamento. Tudo ok? Acho que já tá bom. Tá bom, né? Shalom, shalom, pessoal. Shalom. Acompanha essa série de vídeos. Nós vamos falar sobre as 10 palavras. Tá bom? Não esqueça de compartilhar, comentar, curtir e se inscrever na nossa comunidade. Se você quer entrar em contato conosco, é só colocar no Telegram Contato CISI, que nós vamos te responder lá, tudo bem? Shalom, shalom. Do tronco de Jessé sai o ramo, o broto nascerá de suas raízes.